Palavra de Deus do Salmo 150, fiquemos em pé e adoremos o Senhor com a sua palavra inerrante e bendita. Salmo 150. Adoremos o Senhor a uma só voz. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a ítria e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que... Oremos. Bondoso Deus, amorável Pai, nos apresentamos como igreja na Tua presença nesta noite para oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, um culto exclusivo a Ti, um culto em espírito e em verdade. Rogamos-te, Deus, que Tu aceites toda e cada parte deste culto, que esta liturgia de adoração a Deus seja prazível ao Senhor, traga glória ao Teu santo e precioso nome, e sendo a Tua vontade, ó Deus, edifique também os santos, despertem os outros para o Evangelho. Permanece conosco aqui, em nome de Jesus, que nós rogamos agradecidos. Amém. Hino à criação e seu Criador, hino 10 do nosso inário. Cantemos. Criador
A função da lei é apontar os nossos pecados, incriminar-nos diante de Deus e, ao mesmo tempo, fazer-nos reconhecer o nosso desespero e fugirmos pressurosos para os braços de Cristo. Por isso que nesta noite nós vamos preparar-nos para esta ação de contrição, lendo alternadamente o Decálogo, os 10 mandamentos, que se encontram no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. Preparemo-nos para a nossa contrição, lendo a lei. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Todos juntos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. O apóstolo Tiago, na sua epístola, diz que quem tropeça num dos mandamentos, tropeça nos outros 9. Ao mesmo tempo diz, nos aprendemos as Escrituras, que nós, jogados na nossa própria sorte, é-nos impossível cumprir e observar cada uma das cláusulas do Decálogo. Mas graças a Deus, em Cristo justo por excelência, a lei foi cumprida e agora podemos usufruir dos benefícios da lei. Como eu disse, 2 são os benefícios da lei para aqueles que têm fé. O primeiro benefício é fazer com que nós sintamos a hediondidade do nosso pecado, que nós sintamos os malefícios do pecado e os perigos que ele encerram para a nossa alma. E ao mesmo tempo, ao perceber o nosso estado de desespero diante de um Deus santo, só nos resta uma saída: fugir correndo pressurosos ao encontro de Cristo e nele encontrar refúgio, nele encontrar graça e o perdão dos nossos pecados. Isso já aconteceu com muitos de nós. Muitos não só passamos já pelas águas do batismo, mas já fomos de fato, temos assegurado em nossas almas que fomos recebidos por Cristo. E Deus nos dá agora a possibilidade de, em cada ajuntamento solene, como igreja, diante do Senhor, tendo a lei por pedagogo, ir ao encontro de Cristo, confessar os nossos pecados e apropriar-nos mais uma vez dessa bênção conquistada na cruz. Agora é a hora deste momento, para que nós, diante do Senhor, nos curvemos, tendo a lei em mente e também no coração, confessar os nossos pecados. Esse é o convite da graça, esse é o convite amoroso de Deus, que
nós podemos hoje colocar sobre Cristo tudo que nos pesa na alma e na consciência, e ao mesmo tempo receber perdão e paz. Confessemos os nossos pecados. Hino Deus dos Antigos, hino 18 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Cada linha tem umas notas daí, ó. Cada linha. Salmo 103 nos convida a prosseguirmos no louvor com as seguintes palavras: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma,
não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Continuemos em adoração e louvor. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Clamemos ao Senhor, cantemos louvor ao teu nome. Todo louvor, toda honra, toda glória devido ao Senhor. Outro igual.
ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus comparado aqui.
ti, Jesus. Pai Santo, receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso louvor. E agora, ó Deus, fala, Senhor, as nossas mentes e corações por meio do teu servo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 16. Efésios 4, de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ó Deus, agora que nós lemos a Tua palavra, reconhecemos, desde logo, que não temos capacidade intelectual suficiente para interpretar a Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que ela é perfeita, santa, justa e isenta de erro. E nós, além de limitados e fracos, somos pecadores. E é por isso que recorremos nesta hora à assistência infalível do Teu Espírito, para que Ele ilumine os nossos olhos da fé, bem como os ouvidos do nosso coração, para que acolhamos a Tua palavra e possamos aplicá-la de modo poderoso e concreto nas várias dimensões da nossa vida. É em nome de Jesus que nós rogamos esta bênção. Amém. Com esse sermão, queridos, nós encerramos a série em que estamos tratando aqui já há alguns domingos sobre os perigos do mundanismo, os perigos do espírito reinante do mundo, da mentalidade, do jeito de pensar, de sentir do mundo, que muitas vezes se instala também na igreja, no coração dos crentes, e assim contamina e ao mesmo tempo condiciona e influencia toda a nossa maneira de reagir e de viver como comunidade da fé, mas também como família, em nosso ofício, ministério e em nosso testemunho no mundo. Lembrando sempre que nós fomos chamados com santa vocação
para sermos fermento no meio da massa e não farinha do mesmo saco. E nós vimos isso claramente domingo passado, quando lemos na carta aos Efésios, entendemos qual é a natureza da igreja, o que torna a igreja um lugar diferente do mundo, o que faz de nós pessoas tão distintas, tão diferentes, vindas de tantas experiências, das mais frustrantes às vezes, como nós conseguimos nos juntar para adoração, para viver em amor, para estarmos juntos, para viver debaixo do senhorio de Cristo, para adorá-lo em espírito e em verdade, coisa que, se fosse deixada a nossa natureza, nós não faríamos. Aliás, nós nem nos suportaríamos. Então nós vimos, domingo passado, que a igreja é o maior milagre da cruz. A igreja é o maior resultado do Calvário. E isso deveria tornar-nos pessoas profundamente gratas. E, ao mesmo tempo, deveríamos ter no coração profundo amor pela igreja. E quando eu falo da igreja, eu estou falando das pessoas concretas, das pessoas que estão sentadas ao seu lado, das pessoas que se reúnem conosco, que fazem uma caminhada de fé aqui. Igreja, não no sentido abstrato, denominacional. Igreja é gente. Aliás, nós nunca estamos na igreja. Nós sempre somos a igreja. E isso faz toda a diferença. E nós vimos isso semana passada. Hoje, quero continuar um pouquinho aquilo que nós conversamos e encerrar o assunto. Eu terminei dizendo que tudo que existe na igreja, de ofício, de ministério, de departamentos, e tudo que está acontecendo conosco se parece muito a um canteiro de obras. Na verdade, a igreja é um grande canteiro de obras. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossa alma, em nosso coração, para ir aperfeiçoando-nos, para tornar-nos capazes da vida eterna e do céu. É aqui na igreja, no louvor, na adoração, é aqui na igreja, na audição da palavra, é que nós vamos nos acostumando com o céu. E é difícil a gente entender isso, porque o mundanismo trouxe consigo uma outra vertente no bojo, o secularismo. A gente olha para a igreja numa dimensão muito horizontal, não muito diferente dos clubes de serviço, das associações beneméritas. Nós olhamos para os oficiais da igreja, até pensando que alguns deles são empregados ou funcionários nossos. Na verdade, são dois extremos só que mais se sentem assim, o pastor e os diáconos. Mas às vezes acontece. Nós olhamos para os irmãos também com muito utilitarismo, muitas vezes. Quando que, na verdade, o que está acontecendo conosco no tempo da igreja é que o Espírito Santo, por meio da palavra pregada e recebida, está trabalhando em nós para sermos capazes de viver no céu. Porque no céu não vai entrar nada que não ame o que está lá. E na igreja não pode haver coisa alguma que Deus no céu não ame agora para que esteja lá. Portanto, todo o tempo que passarmos aqui, não sei quanto tempo Deus há de permitir-nos de ficar aqui, nós não poderíamos perder a chance e a oportunidade de deixar Deus trabalhar em nossas vidas, como uma oficina, como no canteiro de obras, para aparelhar a nossa vida, para nos encontrarmos com os nossos irmãos que já nos precederam na glória. Porque se você não ama a igreja aqui e agora, se você não ama os seus irmãos aqui e agora, se aqui e agora você já não faz a experiência do reino, nós falamos que a igreja é, na terra, o espaço que reconheceu e recebeu o reino. Pare para pensar. Que coisas você vai ter para conversar, por exemplo, com os apóstolos? Eles estão no céu.
Que coisas você vai ter para conversar que vai agradar, por exemplo, se você encontrar com Martinho Lutero, ou com Calvino, ou com qualquer outro grande homem da história do cristianismo, ou alguns irmãos nossos que viveram conosco aqui, e sabe-se lá, se eleitos, estão na glória, vai reencontrá-lo, vai conversar o que com ele? Porque no céu não tem nada de espúrio, nada de mentiroso, nada de contaminado. No céu não tem malícia, não tem lascívia, não tem depravação de ordem nenhuma. Rebeldes e ociosos também não estão no céu. Ladrões, mentirosos, prostitutas, fofoqueiros, maledicentes não estão no céu. Você vai vendo que vai sobrando muito pouco repertório para que nós estejamos lá no céu. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer: olha, essas coisas nem se mencionem entre vós, porque não convém aos santos. E evidentemente que Paulo não estava pensando pura e simplesmente na igreja terrestre. Paulo já jogava a luz na vocação escatológica da igreja. Aquilo que não convém aos santos aqui e agora, é aquilo que não convém aos santos, porque lá no céu não tem. E aquilo que convém aos santos aqui e agora, é aquilo que no céu nós teremos em plenitude. Por isso a importância de escrituras e levarmos a sério o ajuntamento solene da igreja. Por isso a importância de encararmos este momento aqui e agora com um profundo assombro na alma. Porque o fato de estarmos aqui é um milagre. É um milagre decorrente da cruz de Cristo. É um milagre decorrente daquele suplício todo. Porque nem eu nem você mereceríamos estar aqui. Por mais que você olhe para a sua vida e eu para a minha, e por mais que nós nos julguemos uns aos outros, nós não encontraremos coisa alguma que justifique tamanha bênção. Recebemos domingo após domingo as maravilhas da palavra de Deus, de termos contato, intimidade com o Senhor, um sacramento do pão e do vinho que tipificam o corpo de Cristo ressurreto. Não há nada que faça as pessoas nos amarem assim como somos, nem nos querer bem, aliás, nem nos tratar com dignidade. Tudo acontece exclusivamente por aquilo que Cristo fez em nós, lá na cruz. Valorizando tais coisas, nós vamos entender o que o texto dessa noite nos diz. E de todo o texto, vou pegar apenas 3 versículos do texto para entender o que é que o apóstolo Paulo pensa a respeito da vida na igreja e da vida dos crentes em relação ao mundo. O meu primeiro pensamento parte do versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O apóstolo Paulo diz que os cristãos são chamados a viver de maneira digna da vocação que receberam. Qual é a vocação que nós recebemos? A vocação à santidade. Ou santos ou nada, não há meio termo. Não há quase convertidos. Um quase convertido é um inteiramente perdido. Não há um mais ou menos santo. O que existe é o inteiro pecador. Um pecador contumaz e inveterado. E é por isso que as Sagradas Escrituras levam a sério a vida da igreja. Vivam de maneira digna, ou seja, à altura dos padrões. Versículo 2, que ainda faz parte do tópico 1. Sejam completamente humildes. Arrogância, jactância e prepotência são desvalores
que estão até na medula dos nossos ossos, que não cruzarão os portões da eternidade. Não para a vida eterna. Não no céu. E vocês sabem que nós, muitíssimas vezes, não compreendemos o que é humildade. Ser humilde não é ser vaquinha de presépio, dizer sim, amém para todos, para tudo. Ser humilde é assemelhar-se a Cristo e viver na verdade. A humildade do reino é não ter nada de justiça própria. A pessoa humilde é aquela que não se leva em alta conta, que não tem justiça própria. O humilde não tem coragem de comparar-se com os outros e sentir-se melhor do que as outras pessoas. Não passa pela cabeça do humilde julgar quem quer que seja, por qualquer coisa que seja. Porque o humilde tem uma tábua de comparação, que é o Senhor Jesus. E quando nos comparamos com Ele, a distância é tão absurda e tão assombrosa, que a única coisa que nos resta é a dependência. É depender da graça, é depender da misericórdia, é depender do amor, é depender da boa vontade, é depender da obra realizada na cruz, é depender de que Deus olhe para nós fixando amor. Vivam de maneira digna, a começar pela humildade. Todos os que estão no céu, na vida eterna, todos que entraram no paraíso, estarão para sempre, são pessoas profundamente humildes. Lá não tem ninguém dono do seu nariz, que sabe o que é bom, o que é certo para si. Lá não tem ninguém que diz: eu mando na minha vida, no trono do meu coração assento eu. Eu tenho até a impressão, né, que o pronome eu não deve ter no vocabulário dos santos. Ainda dentro desse contexto, além de serem humildes, sejam dóceis. Esta palavra aqui está ligada profundamente com o pastoreamento. Sejam ensináveis, tenham corações maleáveis, deixe-se tanger, conduzir, levar até os prados verdejantes. Ouçam a voz do bom pastor Jesus e a voz daqueles que em nome dele pregam o evangelho. Não sejam recalcitrantes, refratários. A docilidade é uma marca da ovelha, enquanto que o bode dá chifrada. A docilidade é uma marca da ovelha. O burro, o jumento, dá coice. E Jesus diz que nós somos ovelhas do seu rebanho. Por isso a necessidade de docilidade, de mentes cativas e submissas à palavra e à pregação da mesma. Corações capazes de suportar o jugo do Senhor e desejá-lo cada vez mais. Almas sedentas da justiça de Cristo, como esfaimados, que desejam que Cristo lhes fale, que não anteponham coisa alguma ao amor de Cristo. Semana passada eu disse que uma das marcas da mundanidade da igreja é a maledicência, a fofoca, o julgamento, o pré-julgamento, rotular as pessoas, o bullying, coisas que os santos não deveriam nem sequer pensar nestas coisas. A docilidade é a marca da ovelha. Sejam pacientes, e aí o apóstolo Paulo, com todo o seu realismo, o evangelho não mente para a gente, viu? O budismo talvez nos tente enganar com o supremo nirvana. O espiritismo nos tenta enganar e leva-nos ao engodo de que por sucessórias reencarnações e que por muitas boas obras, quem sabe você um dia chegue a um estado de perfeição
O apóstolo Paulo, porque fiel ao Evangelho, vive o realismo da cruz, o realismo daquelas coisas do Calvário. Ele diz assim: além de serem dóceis, humildes, pacientes, suportando-nos uns aos outros em amor. Não é para amar alegremente, amar na boa, amar de graça, amar sem responsabilidades, amar sem compromisso. É preciso suportar também os irmãos, suportar em suas fraquezas morais, em suas fraquezas de caráter, em suas fraquezas intelectuais, em suas fraquezas físicas, em suas limitações de toda a ordem. Temos que nos suportar uns aos outros, em amor. Irmãos, uma das compreensões maravilhosas do Evangelho é que os irmãos, no fundo, são presentes de Deus para nós. E não se despreza um presente, não pelo valor em si, mas pelo valor e pela intenção daquele que deu. Aliás, geralmente, a gente ganha presentes que, do ponto de vista econômico, nem são tão relevantes. Mas quem nos deu e por que nos deu, na intenção que nos deu, torna aquilo sem preço, impagável. Eu tenho entre os muitos mimos e presentes que eu ganhei na vida, coisas que o dinheiro não compra, não porque seja muito caro, o dinheiro não compra porque em si mesmo não tem valor de mercado, nem utilidade para mais ninguém. Mas o valor depositado ali pelo sentimento, pela intenção, pelo amor da pessoa, pela mensagem que ela quis comunicar a mim, aquilo torna de um valor extremo. Os irmãos são assim. Para levar um papo reto, os irmãos não valem muita coisa. Assim como eu não valho nada, os irmãos também não valem muita coisa. Os irmãos não são perfeitos. Os nossos irmãos não têm um currículo invejável. Os nossos irmãos nem sempre são pessoas a quem nós dizemos: puxa vida, se eu fizesse uma lista de convocação daqueles que eu queria estar na seleção da minha igreja, seguramente não estaria nem entre os 10. E se eu passasse uma folha de sulfite e dissesse assim: sinceramente, diante de Deus, coloque no papel os nomes das pessoas com as quais você gostaria de passar a eternidade nesta igreja, olha que você teria uma decepção com o seu coração. Sua lista não seria muito ampla. Graças a Deus que Deus nos deu irmãos como dons, como presentes, como graça, para que nós soubéssemos o que é amar e ser amados, suportar e ser suportados, e aprendêssemos a lição da humildade, da paciência, virtudes da cruz, virtudes de Cristo, virtudes do céu. Irmãos, sejamos tolerantes. O outro versículo que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, em relação a isso, está lá no versículo 14. Qual que é o propósito, então, de Deus nos dar ministérios, pastores, presbíteros, apóstolos, de pedir que andemos com santa vocação, de militarmos na igreja, de estarmos juntos aqui, de dar irmãos como dons, como presentes, para aprendermos a amar e suportar? O que Deus quer de nós? Deus quer a nossa maturidade. Deus quer a nossa maturidade. Os que estão em Cristo precisam amadurecer em seu caráter, ter frutos maduros na própria vida. Olha o que fala o versículo 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que quando o cristão não é maduro, ele não tem maturidade, significa, primeiro, que ele é muito instável.
Você não pode muito confiar na palavra dele. Ele não vai ser sim, sim, não, não. O que procede disso, passa disso, vem do maligno. Você não pode esperar que a criança faça votos de consagração ou votos outros, pensando na indestrutibilidade da aliança ou do pacto. Não tem jeito. Por isso que as crianças não são civilmente capazes. Elas não assinam documentos por si e elas não são fiadoras de coisa alguma. Mas nós, que estamos na igreja, decorridos um certo tempo, o autor da carta aos Hebreus chega a dizer que ele ficou perplexo em ver que os cristãos são como crianças, não só em relação à doutrina, mas em relação à ética. Interessante, eu coloquei 3 palavrinhas, né? São instáveis, são volúveis. Quando o nosso caráter não é temperado em Cristo, e ele não é, digamos assim, preparado, treinado junto à cruz de Cristo, ao Evangelho, nós nos tornamos pessoas volúveis. E toda pessoa volúvel não é confiável. O volúvel é o que vive ao sabor dos apetites, das paixões desordenadas do seu coração. São pessoas que vivem do momento, da ocasião, da conveniência, do aqui e do agora. Não medem consequências, logo não têm responsabilidades. E nada mais adverso ao Evangelho do que pessoas de coração volúvel. A última coisa que eu coloquei aqui é que são suscetíveis. O que é um cristão muito suscetível, criança? É o cristão dodói. O pastor não pode falar. Os presbíteros não podem pôr a mão na ferida. A pregação do Evangelho não pode ofender o nosso orgulho. Ninguém tem o direito de pôr o bedelho na minha vida, pois o Evangelho é uma ofensa do começo. O Evangelho inaugura a ofensa de Deus ao homem petulante e arrogante. Como começa a carta aos Romanos? Vocês já leram a carta aos Romanos? A carta aos Romanos é um absurdo o início da carta aos Romanos. Os homens são todos pecadores, não há um que faça o bem, não há um sequer. São indesculpáveis, são entregues a uma... Quantas vezes você já leu nas Escrituras estas coisas? O problema é que nós passamos muito tempo nutrindo um evangelho espúrio e falso, um evangelho que afaga o nosso ego, que massageia a nossa vaidade, o evangelho que faz massagem, digamos assim, no nosso homem velho, acariciando-o, dizendo, não, você é uma coisa linda, é tudo isso não que eles estão dizendo, você é uma pessoa, olha, você é um fofo, você é quase um ursinho de pelúcia. A coisa não é tão preta assim para o teu lado, não. É que o pastor não te conhece. Se ele te conhecesse, se ele soubesse os tombos que você leva, ele não contaria quantas pingas você bebe. É um ditado em Minas. Mas não é verdade. Na verdade, nós somos muito piores aos olhos de Deus do que os outros possam julgar. Se os nossos amigos íntimos soubessem o que se passa no nosso coração a respeito deles, seguramente não quereriam ser mais nossos amigos. As pessoas que são suscetíveis são aquelas às quais não só o bom pastor Jesus não chega com o Evangelho, mas não há quem consiga chegar e tocar naquele coração para mudar, porque estão sempre se escondendo, escamoteando, fechando-se em copa, justificando-se, procurando a toda custa fazer-se quase que inalcançáveis, inatingíveis, por muitas justificativas.
essas pessoas não crescem em Cristo, não chegam à maturidade. Por isso a importância de sermos perseverantes na igreja, para que o evangelho de domingo a domingo, de semana em semana, vá afogando e afundando o homem velho dentro de nós, vá matando o Adão, vai esmurrando o Adão, vai esmurrando o homem velho, vá sufocando dentro de nós, pisando sobre ele, até que o homem novo viva livremente dentro de nós, sem concorrente. Esse deve ser o desejo da nossa alma, que domingo a domingo fossem deferidos golpes mortais, certeiros, que nocauteassem, que balançassem, que fizessem da lona o homem velho dentro de nós. Mas somos muito suscetíveis. Qualquer coisinha é suficiente para eu não vir mais. O evangelho nunca vai me alcançar. Eu vou sempre fugir, escamotear. E isso, irmãos, não é evangelho. O mundo é assim. O mundo está sempre na defensiva. Não aceita a verdade. Prefere ter a sua verdade. Quero terminar com o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando não há crescimento na vida cristã, não há crescimento na igreja, não há crescimento espiritual, é porque o mundo está concorrendo em igualdade de oportunidades no nosso coração. Nós não precisamos dar chance a Cristo para nos salvar, mas precisamos dar oportunidade ao nosso coração para que ele amadureça. Precisamos dar uma chance, uma oportunidade à nossa mente para que ela entre no raio de ação e de influência das Escrituras todos os domingos. Precisamos pegar o nosso coração que é duro, que é de pedra, que é encalacrado, e submetê-lo ao crivo das Escrituras, que é como a penha que esmiuça, o martelo que esmiuça a penha. É a marreta que quebra a pedra e esmiuça em pó. Precisamos submeter o nosso coração, a nossa cerviz dura, o nosso pescoço endurecido, o nosso queixo altivo, o nosso nariz empinado, todos os domingos, a autoridade das Escrituras, para que nos curvemos como servos. Vocês cantaram agora há pouco aí, como servo me tornei, mas de joelhos, como dizem por aí, todo homem é calvinista. O problema é quando ficamos em pé. Quando nos ajoelhamos para orar, nós somos submissos, entregamos a nossa vida na mão de Deus, toma conta, Senhor, interfere com o poder. Sei lá, a gente fala tanta coisa bonita para Deus de joelhos, mas quando levantamos como verdadeiros pelagianos, verdadeiros arminianos, levantamos até ateus às vezes da oração. Na minha vida mando eu sei o que é bom para mim, sou eu e as minhas circunstâncias, para citar um filósofo. Enquanto que, na verdade, isso não passa de farisaísmo, que é mundanismo, que é transvestir o evangelho e falsificá-lo. Evangelho não é religião, ou só religião. Evangelho não é práticas de culto, ele supõe e exige o culto, mas o evangelho é uma vida vivida e submetida aos conceitos que Deus quer fazer em nós. As transformações, mudanças, curas. Irmãos, na verdade, o tempo da igreja é uma espécie de um tempo de recall. Fomos chamados pelo projetista para que algumas peças que não estão funcionando muito bem, pela graça de Deus, sejam trocadas. Que arranque o dispositivo do coração que starta a cobiça
e ponha em nós a generosidade. Que arranque do nosso coração o que starta em nós a impudicícia e a impureza, e que nós amemos a santidade. Todo domingo a gente vem aqui para que aquela pecinha que faz com que nós dobremos os joelhos diante da eficiência, do trabalho, da tecnologia, da recompensa, das pessoas que nos quererem bem por causa da nossa performance, para pessoas simples que vivam a sua vida diante do Senhor com gratidão e amor. Todos os domingos somos convidados a vir aqui para que arranque da nossa alma aquela pecinha que faz funcionar a língua, e faz a língua destravar em injúria sobre o próximo, em mentiras, em calúnias, em frivolidades, em falácias, fofoca, maledicência, e põe em nós, quem sabe, o chip da bendição, da ação de graças, do encorajamento, do discipulamento mútuo, e também de corrigir os irmãos com caridade, exortando-os a viver na verdade. Irmãos, o apóstolo Paulo começou o capítulo 4 com a palavrinha assim: irmãos, rogo-vos. E eu termino meu sermão dizendo: irmãos, rogo-vos, submetam à direção, orientação, influência, determinação das Escrituras, quando pregadas no culto coletivo, aos domingos, para que Deus nos torne capazes do céu. Você não vai suportar a vida eterna preparando-se na frente da televisão. Você não vai suportar a vida eterna ausentando-se da igreja, correndo atrás dos seus caprichos. Você não vai suportar o peso da glória e santidade de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo, que está na vida dos santos, e nem suportará a sua companhia, ausentando-se daqui para adorar outro Deus, o Deus lazer, o Deus prazer, a divindade dinheiro, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Você não vai. Por mais atrativas que essas coisas sejam, e por mais que os nichos desses deuses reluzam, eles são como trevas, se comparadas à glória de Deus e à glória dos santos na vida eterna, para onde nós vamos um dia. O arquiteto que deu o nome a este prédio, ao interior dele de nave, sabia o que estava falando. Nós estamos numa nave, nós estamos numa barca, estamos atravessando este mundo. É uma travessia que nós fazemos. Nós não temos aqui morada definitiva, nós somos como estrangeiros e peregrinos. Temos que atravessar esse vale de lágrimas, esse mundo fadado à destruição, condenado sob o juízo de Deus, que um dia será derretido pelo fogo, como fala a carta de Pedro. Mas ao mesmo tempo que estamos aqui, não estamos num refúgio, estamos numa escola, num lugar de treinamento, para sermos capazes da companhia dos santos e da presença de Deus. E as ferramentas são estas mesmas: ajuntamento solene ao domingo, que antes de tudo cumpre um dos 10 mandamentos. Amor e suportar os irmãos, querer estar junto com eles, para nos acostumando ao cheiro dos santos, como fala Agostinho. Mas a palavra, que vai plasmando em nós o caráter santo e justo de Cristo, e vai conformando-nos ao Filho de Deus, fazendo-nos semelhantes a Ele em tudo. Os cânticos e louvores que fazemos subir aos céus, que fazem com que o favor de Deus se fixe em nós e a alegria de Deus seja nossa. Sacramentos, como eu disse de manhã, que auxilia a nossa fé, faz crescer, progredir, alimenta e sustenta. A igreja é o maior milagre da cruz, mas a igreja é o único lugar que nos preserva como sal da podridão dos elementos destrutivos da cultura deste mundo. Amemos a igreja, frequentemos a igreja, corramos pressurosos para a igreja. Não para o templo, mas
mas para a igreja que somos nós, quando reunidos debaixo da autoridade e do nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos nos colocar em oração. Vou convidar a Kátia, o Vitor Chicralha e o João Beguini para que tenhamos 3 momentos de oração. Kátia, o Vitor e o Chicralha. Oremos. Dia, Senhor, que o Senhor nos dê fé suficiente, Pai, para que nós possamos nos superar dia a dia, Senhor, e cada dia mais estarmos buscando ser iguais a Cristo, Senhor. Em nome de Jesus é que eu agradeço pelo dia de hoje, pela Tua palavra e pela nossa vida, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, Deus amado, pela Tua palavra ministrada em nossos corações, Pai amado. Que nós estejamos sensíveis à Tua presença, Pai amado, e possamos sair melhor do que quando entramos, Pai amado. Cuida da nossa semana e tudo seja feito, Pai amado, para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Pai amado. Hoje, ó Deus, obrigado, Senhor, porque são palavras santas, ó Deus, onde aprendemos, Pai, mais de Ti, ó Deus. Que possamos assim, ó Pai, diferenciar, ó Deus, o mundanismo, ó Deus, e a santidade, Senhor. Que possamos ser mais santos, ó Deus, que possamos buscar cada vez mais a perfeição, ó Deus, que só vem através de Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado, Pai, pela Tua mensagem, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos alimente com a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor nos aumente, Senhor, cada vez mais a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Deus, que é a semana que se inicia, ó Deus, possamos fazer a diferença onde estivermos, ó Pai. Possamos levar o Teu nome, levar a Tua palavra para aquelas pessoas que necessitam, ó Deus. Fica, ó Deus, com a Tua igreja, ó Pai. Mantenha a Tua igreja unida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós temos agora a segunda chamada dos dízimos e das ofertas. Nós fazemos sempre nos dois domingos do mês. Vamos cantar o hino 56. Em qualquer momento que você sentir no seu coração o desejo de vir à frente, poderá vir. Os que nos visitam nesta noite, não sintam-se constrangidos por esse momento, porque para nós dízimo é uma questão de adoração e não uma questão econômica ou financeira. Ela faz parte do nosso ato de gratidão ao Senhor. Com alegria cantemos o hino 56, Ações de Graças e Súplicas. Graças
Glorioso Deus, eterno Pai, somos-te gratos pelo nutrimento espiritual da Tua Palavra e agora por esta mesa santa preparada ante os nossos olhos e também bem à vista dos nossos inimigos, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, aquecidos em nossa esperança e alimentados também em nossa caridade para com o próximo, bondade para com os de fora e amor por todos os santos. Faz, ó Deus, que este momento precioso, quando a Tua igreja se reúne em torno desta mesa, reconheçamos nos sinais do pão e do vinho a obra consumada, perfeita e acabada por Cristo na cruz em nosso lugar, arrancando-nos dos reinos das trevas, transformando da sua maravilhosa luz. Permanece com o Teu povo aqui reunido e abençoa estes elementos para que eles se traduzam para nós nas bênçãos e nas graças que tanto ansiamos. Em nome de Jesus. Amém. Durante a última ceia, com os seus discípulos, o Senhor Jesus tomou um pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ainda ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças outra vez, e passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a Tua morte, Senhor, enquanto aguardamos a Tua vinda gloriosa. Os irmãos podem sentar. Antes de tomarmos parte nesta mesa, passemos a nossa mente, nosso escrutínio diante do Senhor. Nada encontrando que nos impeça de participar desta dádiva, estendamos as nossas mãos e façamos comunhão com o Senhor. Os que estão em plena comunhão com a sua igreja, os que pertencem a Cristo e congregam numa igreja genuinamente evangélica, são convidados à mesa do Senhor. Os demais todos, os que estejam sob disciplina ou não pertencem a igreja alguma, devem privar-se, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que não reconhecem ou não discernem o corpo e o sangue do Senhor é a própria condenação que comungam. Para que todos estejamos vivos, satisfeitos em Deus, recolhamos agora, nesse momento de introspecção, para averiguar se as nossas almas e corações não abrigam coisa alguma que nos impeçam desta hora feliz.
Estamos agradecidos a Deus por esta noite, quando nos apresentamos na tua casa, reunimos-nos como igreja e oferecemos ao Senhor um sacrifício vivo e espiritual, santo e agradável a ti. Esse é o nosso culto racional. Somos-te gratos também pela abundância da tua palavra, também pelo nutrimento espiritual do sacramento. E rogamos-te a Deus que as tuas bênçãos reservadas para as nossas almas nesta noite acompanhe-nos ao longo da semana, nas nossas atividades laborais, que nas nossas responsabilidades com as quais ganhamos a vida, nos estudos, no lazer, em quaisquer coisas em que nós nos comprometamos, que a tua boa dádiva nos acompanhe, que a tua palavra nos ilumine, que o teu Espírito nos dê a direção. Conforta, ó Deus, a família Maiate, que sofre a perda de um ente querido. Rogamos-te as tuas bênçãos sobre a Olga, a fim de que nesta hora suas lágrimas sejam enxugadas pelo Senhor e ela seja confortada por uma ação muito graciosa e especial do teu Espírito. Lembra-te de ter misericórdia também, ó Deus, dos nossos irmãos afastados, desanimados, cansados, extraviados, os que estão sob disciplina, para que atentem para o chamamento do Senhor, deixem para trás a vida antiga e andem pelos caminhos do Senhor para encontrarem vida e paz. Guarda também os nossos idosos, aqueles que não podem estar conosco por dificuldade de mobilidade, bem como os enfermos, para que sejam fortificados em suas necessidades e assistidos em suas demandas. Guarda-nos a todos nós sob os teus paternais cuidados, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo desçam sobre vós, convosco permaneçam para sempre. Amém. Só um minutinho.